Glória a Deus. Amém. Uma palavra, o Alan. Glória a Deus. Amém. Vamos compartilhar a palavra. Glórias a Jesus. Nosso boletim, né, ele fala sobre o fruto espiritual, que é o estudo dessa semana. Né? Ele vai falar sobre o fruto espiritual, que está em Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Nós vamos ler agora. Salmo 1, do 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Amém. Eu li essa passagem, pedi ao Espírito Santo que desse o direcionamento para que ele me entregasse uma forma de a gente poder meditar sobre esse assunto aqui hoje, aprender um pouquinho sobre o que é esse fruto espiritual, o que ele quis nos ensinar, o que o salmista quis nos ensinar aqui. Eu dividi aqui em 3 etapas para a gente poder meditar. A primeira etapa é que nós devemos compreender que somos como árvores frutíferas. A segunda etapa nós vamos falar de compreender o processo necessário para a produção desses frutos. Certo? E por último, compreender que tipo de frutos nós devemos produzir. Então vamos lá. Ponto número 1 para a gente poder falar. Compreender que somos como árvores frutíferas. O salmista está falando sobre árvore frutífera e não sobre árvores que não produzem frutos. Se a gente começar, à medida que eu falar, eu quero que todo mundo assim, realmente traga isso para os dias de hoje e a gente realmente se compare com uma árvore frutífera. Eu coloquei esse primeiro ponto para que nós não imaginemos como qualquer árvore. Não é para a gente fazer esse comparativo com uma árvore que não gere frutos de qualquer espécie, no eucalipto, nada. Vamos pensar realmente como árvores que são frutíferas, que geram frutos para nós. Qual é o objetivo ou função de uma árvore frutífera? Para que a árvore frutífera existe? O objetivo óbvio dela: dar o fruto. Então, a árvore ela existe para dar o fruto. Né? E o salmista está nos comparando com uma árvore frutífera plantada à beira do riacho. Então, de imediato, eu já posso tirar a primeira conclusão. Se ele está me comparando com uma árvore frutífera e o objetivo de uma árvore frutífera é dar fruto, significa que eu e você estamos aqui, nós existimos para dar frutos. Certo? Sim. Se uma árvore frutífera tem que dar fruto, eu e você temos que dar frutos também. E é isso que nós vamos aprender hoje. Como dar esse fruto, que tipo de fruto nós vamos dar. Uma curiosidade. Você já viu alguma árvore frutífera se alimentar da sua própria fruta? Não, né? A árvore, ela na verdade, ela produz o fruto, mas o fruto, ela não se alimenta do seu próprio fruto. Quem se alimenta dos frutos das árvores são nós, os animais, enfim. São todos que estão ao redor, menos ela mesma. Então a árvore produz frutos para alimentar as pessoas. Nós estamos alimentando as pessoas através dos nossos frutos? O fruto que nós temos gerado hoje tem alimentado as pessoas? Ou eu tenho buscado apenas gerar frutos para me alimentar? Né?
como o salmista fez esse comparativo com uma árvore frutífera, eu vou de fato comparar e entender exatamente como ela é. Então eu entendo que aqui ele está dizendo que eu tenho que gerar frutos sim, mas é para alimentar as pessoas. É para alimentar as pessoas. Eu vou me regar de outra fonte, que é a fonte do riacho, que está ali passando perto de mim, e que a minha fonte é aquela ali, mas o que eu vou gerar para as pessoas. Tem muitas pessoas, tem muitos cristãos recém-convertidos, fracos na fé, e que precisam desse cuidado, desses nossos frutos, né? E que nós precisamos estar atentos. Às vezes nós não percebemos, mas uma simples palavra, um simples fruto, um simples favor, uma simples palavra, você está fazendo coisas muito grandes para as pessoas. Eu volta e meia eu me pego nessas situações de fazer alguma coisa por alguém que não é nada para mim, mas que depois, lá na frente, aquela pessoa fala, poxa, aquele dia você fez algo que eu estava precisando e você me abençoou. E nós temos que estar atentos a essas coisas, porque nós somos árvores frutíferas. E se geramos frutos, não é para ele ficar ali apodrecendo. É para que as pessoas consumam isso. Que nós possamos fazer isso e não deixar ele cair e se estragar. Amém? Interessante, posso dar uma... Pode ficar à vontade. Olha que interessante, você falou algo muito bacana aí, que a árvore que dá fruto não se alimenta do próprio fruto, né? Ela se alimenta de quê? Da fonte. E percebe que o alimento da árvore é diferente do alimento que ela dá? O alimento da árvore é diferente do alimento que ela dá. O que isso significa? Significa que quando Deus te levanta para dar fruto para alguém, você deve suportar o que o outro não suporta. Significa que quando Deus te levanta para ser uma árvore frutífera, você vai alimentar muitas outras pessoas. E essas outras pessoas irão se saciar com o seu fruto. Só que o seu alimento é diferente do alimento daquele que você está entregando. Você falou, me veio isso na minha cabeça. E como item no final desse primeiro ponto de compreender que somos como árvore frutífera, eu coloquei, em quanto tempo a árvore gera o seu primeiro fruto? Quanto tempo uma árvore demora para gerar o seu primeiro fruto? Aí depende da qualidade da árvore. Isso. Vai depender da espécie. Da espécie. Vai depender da espécie. Há árvores que vão gerar frutos em meses. Há árvores que vão demorar 2, 3 anos. Há outras espécies de árvores que demoram mais de 80 anos. E normalmente quem planta não colhe. Aprendemos isso com o pastor. Aprendemos uma conversa com o pastor aqui uma vez e realmente, nem me lembro o nome dela não, mas tâmaras, são mais de 80 anos. Então normalmente quem planta tâmara não come tâmara, está fazendo aquilo. Quem vai plantar só para os outros. Nem vai absorver. Vai plantar para os outros, realmente ele está se preocupando com o legado, né? E é uma coisa que nós temos que nos preocupar. Hoje nós temos que estar mais preocupados com o nosso fim do que com o nosso início. Eu estou mais preocupado como eu vou terminar do que como eu estou hoje. Quando a gente se preocupa com isso, nós estamos tendo uma visão a longo prazo e construindo a nossa missão ali dia a dia para que a nossa visão no final seja alcançada. Tudo dentro dos nossos propósitos. Né? Então, como reflexão inicial, entendamos que somos como árvores frutíferas. Sabemos que somos como árvores frutíferas. Cada uma tem o seu tempo para gerar frutos, então não adianta. Às vezes nós estamos querendo antecipar as coisas, tirar as coisas do tempo de Deus. As árvores, os frutos, elas acontecem de acordo com as estações do ano. Né? E no tempo certo, como ela está ali, ao lado do riacho, se alimentando, nesse caso da árvore, da água, na estação correta, ela vai gerar o fruto, e um fruto saudável. Se nós tentarmos burlar isso, tomar um atalho, ou colocar uma técnica, trazer uma outra técnica, como a medicina, a tecnologia está tão evoluída que hoje em dia muitas coisas antecipam os prazos, né? Acontece, mas não é de forma natural. É muito diferente você comprar uma banana no supermercado, usando o exemplo da galinha, comprar uma galinha de granja e comer uma galinha caipira.
Aquela que é de granja, que comeu ração, ela perdeu a sua essência verdadeira. A caipira não. Ela passou pelo processo natural, então ela tem um sabor natural. Assim são as árvores frutíferas, assim é a nossa vida. Nós temos um momento certo de dar os nossos frutos. Né? Nós só não podemos deixar de nos alimentar da fonte, que é eterna. A fonte está ao nosso alcance a todo momento, que é a palavra de Deus. A nossa fonte é a palavra de Deus. É a nossa intimidade com o Espírito Santo. É o nosso caminhar ao lado dele. São as nossas boas ações aqui. Isso, quando nós estamos nos alimentando disso, no tempo certo de Deus, os nossos frutos vão nascer e as pessoas vão se alimentar dele. Glória a Deus. Vamos compreender o processo, então, para a produção desses frutos. Uma árvore frutífera não nasce sozinha. Alguém semeou um dia para que eu e você estivéssemos aqui. A árvore frutífera, eu fiquei pensando no jantar, será que nasce sozinha? Será que não nasce? Não, frutífera não nasce. A floresta, as árvores vai se multiplicando aí e tal, mas não é frutífera. Frutífera não. Ela nasce através da semente, nem que seja um passarinho que foi lá e pegou ela e a semente caiu e ela brotou e ela nasceu. Então, nós também nascemos por um motivo. A Bíblia fala que Deus nos escolheu, Deus já nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Né? Então, para eu e você hoje estar aqui, alguém um dia semeou por nós também. Né? E eu refletindo sobre isso, eu vi que isso é muito importante. Tem muita gente que paga altos preços pela nossa vida, ora por nós, jejua por nós, passa noites em claro orando por nós, geralmente a nossa mãe, geralmente o nosso pai, aquelas pessoas que nos amam, que querem o nosso bem, estão sempre ali pagando um preço por nós. Qual é o alimento básico de uma árvore? De que a árvore se alimenta? Da água. A árvore só precisa da água para se alimentar e do sol lá para o processo natural dela. E o detalhe, tem raízes que percorrem mais de 15 quilômetros em busca de água. Ela afunda e espalha. Verdade. E qual é o alimento básico do homem? Qual é o alimento mais importante do homem? Água. É a água. Nós, seres humanos, conseguimos passar até mais de 30 dias sem comer. Nosso corpo suporta. Ele passa por um processo, ele começa a consumir até as gorduras do nosso corpo, mas ele suporta, ele se segura. Tem gente que passa 40 e até 50 dias, algumas pessoas já passaram sem comer. Mas sem a água, o ser humano não passa de 5 dias. Até nisso, o comparativo com a árvore frutífera cabe à nossa vida. Né? E a água, quando eu estou falando da água o tempo todo, a água para a árvore é a água mesmo, mas a água para nós é de fato a palavra de Deus, é de fato buscar o reino de Deus. Então nós não podemos deixar de nos alimentar desta água contínua, já que ela está presente a todo momento à nossa disposição. Nós temos que incansavelmente buscar essa água. Né? Aqui o salmista fala que a árvore foi plantada ao lado do riacho, porque ele sabia que era preciso aquela fonte ali do lado. Se você pegar uma árvore dessa e plantar longe da água, se eu pegar uma mangueira e plantar num deserto, ela não vai gerar frutos sem água no deserto. Até pode gerar, desde que alguém vá lá e regue. Com a fonte ao lado é muito mais fácil. Se a fonte não estiver do seu lado, você pode regar, você pode adubar, você pode cuidar para que aquela árvore gere fruto, mesmo que não esteja no local adaptado. Eu entendo que nós podemos gerar fruto em qualquer lugar. É mais fácil gerar do lado da fonte, mas eu posso ir além das fronteiras. Se eu estiver bem alimentado da palavra de Deus, que eu vou gerar frutos. Não há lugar para a palavra de Deus, para o Espírito Santo de Deus se manifestar. Ele está conosco, onde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali ele está. Então o Espírito Santo de Deus está conosco, e desde que eu me alimente dessa fonte viva dele, eu tenho a convicção e a fé de que eu vou gerar frutos, de que eu devo gerar frutos, na verdade.
se nos alimentarmos, para trazer a verdade essa, que água é essa, né? Eu coloquei, se nos alimentarmos da sabedoria divina de Deus e andarmos juntos com Ele, meditando na palavra dele de dia e de noite, geraremos frutos como árvores plantadas junto a ribeiros, que tem uma fonte ao seu lado e não para de se alimentar dela. Aguardar o tempo necessário para que no tempo certo ela produza bons frutos, né? É de fato realmente entender o tempo que vai gerar, que os frutos vão gerar. Aqui eu coloquei um ponto bem interessante, que na verdade ele falou no versículo 1 para a gente não ter cuidado com os ímpios, com os pecados, não se sentar junto com os escarnecedores. Eu trouxe isso também junto para esse comparativo, para essa metáfora que o salmista colocou, e visualizei uma plantação de árvores frutíferas e fiquei imaginando um pé de eucalipto no meio delas. O eucalipto é uma árvore que ela cresce muito rápido, é a característica dela. Por isso ela consome muita água. Muita água. Se você pegar um pé de eucalipto e plantar no meio de uma plantação de árvores frutíferas, o que vai acontecer é que ele vai sugar toda a água para ele e a plantação não vai conseguir se desenvolver. A plantação não vai gerar fruto. Pode ter uma lagoa do lado, o eucalipto vai secar. Pode perguntar a qualquer pessoa que entenda um pouquinho desse assunto, as pessoas de interior geralmente falam muito isso, como tem que ter um lugar certo para plantar um eucalipto, porque ele suga realmente a água. E eu entendo perfeitamente, trazendo para o mundo de hoje, que é onde nós temos que ficar muito atentos. Porque às vezes você está se alimentando da água divina de Deus, está buscando, está lendo, está jejuando, está indo na igreja, está buscando, só que você não está vigiando. Tem um pé de eucalipto plantado do seu lado, sugando sua energia. Você está num ambiente que não é propício. Você está falando coisas, ouvindo coisas que não são propícias. E essas pessoas, esses ambientes, essas situações externas, não deixam que você gere frutos. Porque ela é como um pé de eucalipto, que consome a água toda para ela. Você não consegue se desenvolver. E está assim, gente, ao nosso redor. Nós, com essa água que nos alimenta, na verdade, nós temos que ser o inverso. Nós temos que nos afastar desse tipo de pessoa, se esse tipo de pessoa de ambiente nos atrapalha, porque a Bíblia ensina a fazer isso, e orar por elas, né? Sem ter mágoa no coração, mas orar, amar essas pessoas, orar por elas, mas ter cuidado, para que essas pessoas não atrapalhem o seu ministério, não atrapalhem o seu crescimento. Às vezes você acorda de madrugada para orar, lá, buscando o Senhor, e se preocupa só com um lado, mas não está atento ao todo. Então, vamos ficar atento aos pés de eucaliptos que estão perto de nós, para que ele não sugue toda a nossa água, que nós possamos gerar frutos. Deus nos chama para sermos separados, longe dos caminhos dos ímpios, dos escarnecedores e pecadores. É isso que ele falou no primeiro versículo que a gente leu de João. Ok, compreendi que eu tenho que ser uma árvore frutífera, entendi qual é o processo que eu tenho que passar para que esses frutos aconteçam, processos de cuidados e de vigilância, e passando por isso tudo, que tipo de fruto então eu devo produzir? Existem frutos bons e frutos ruins. Existem frutos macios, existem frutos doces, existem frutos amargos, existem ácidos, existem frutos duros, rígidos, e existem frutos até venenosos, que não se podem comer. Assim é a nossa vida. O salmista fala que nós somos como árvores frutíferas e iremos gerar frutos bons se estivermos ao lado da fonte do riacho. Ele fala de frutos bons, né? Temos que ficar muito atentos a isso. Não quer dizer que um fruto, às vezes você acha que o fruto bom é o fruto docinho e macio. E não é. Às vezes a pessoa quer ir para a igreja e quer ouvir só coisinha boa. Eu quero só que fale que eu estou mal, quero uma palavra que conforte o meu coração. Mas às vezes Deus quer te exortar ali naquele dia. Deus quer
fazer você abrir os olhos. Quer te mostrar o caminho certo. É provado cientificamente que as pessoas que mais crescem são as pessoas que mais são desafiadas e confrontadas. Essas que vão crescer. O diabo trabalha com glamour e depois a derrota. Jesus trabalha com Getsemane e depois que vem glória. Ele primeiro imprensa. E a Bíblia nos fala, de Gênesis e Apocalipse, sobre o processo da fé que precisa ser passada pelo fogo. É uma fé provada. E tem até uma canção que diz, cada vez que a minha fé é provada. E isso que você falou é muito interessante. Eu gostei bastante do Eucalipto, que remete a pessoas, e Paulo fala muito isso sobre falsos profetas que se infiltravam dentro da igreja e influenciavam pessoas com outras doutrinas e afastavam aquelas pessoas que poderiam até crescer muito mais, mas por ouvir os falsos profetas ou falsos mestres inteligentes, pessoas influenciadoras, pessoas persuasivas, mas que levavam essas pessoas ao abismo, por você dar crédito a essas pessoas. Aí a Bíblia diz que o diabo, se possível for, pode, ou se faz, ou se transfigura de anjo-luz para enganar quem? Não é aqueles que estão afastados, é para enganar os escolhidos. Então isso é muito interessante, essa ilustração, porque nos remete a um pensamento filosófico de como nós estamos construindo a nossa mente, o ambiente que nós estamos, o tipo de fonte que eu entrego à minha mente para ser trabalhada. Isso é muito sério. Os livros que leio, os filmes que assisto, as pessoas que andam, os lugares que vou, isso são ambientes que moldam. Ambientes que moldam. É os eucaliptos. Eu estou andando com quem, cara? Uma colocação, não sei se foi o senhor que passou para o Alan um vídeo de Tiago Brunet que fala que nós somos a média das pessoas que convivemos, né? Então. E dos livros que eu lembro. E dos livros que lembro, exato. Olha só que absurdo. Eu dou risada às vezes, porque assim eu brinco, irmão. Né? Se você vai para uma igreja, eu estou falando de igreja porque nós somos igreja, né? Pode ser empresa, pode ser qualquer outra coisa. Que o pastor fala, nós foi, a tendência é que o público seja assim, por causa disso. Você é a tendência das pessoas e tal e tal. Se você vai em um lugar onde a linguagem é mais limpa, a sua tendência é te impulsionar a crescimento. Eu tenho alguns testemunhos nessa linha muito interessantes. Por exemplo, é muito raro, uma pessoa que é adestrada em conhecimento casar com uma pessoa que não é. Vai dar errado. Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar. Eu gosto muito de estudar e tal, e graças a Deus eu sempre ando com pessoas 10 anos muito na minha frente. Porque eu gosto do conhecimento, eu gosto da sabedoria, eu sou apaixonado por isso. E minha esposa me acompanha nesses viés. E a gente senta ao lado de pessoas extremamente inteligentes. Então são as pessoas que formam a nossa mente. Mas o pastor, você vai desprezar quem não sabe? Não, moço. A gente vai. Jesus não desceu do palácio para vir morar na masmorra do nosso coração. A gente faz a mesma coisa. Mas a tendência é que você pega essas pessoas e impulsione a fazer o quê? A crescer. Não ficar no lugar de ostracismo. Porque se a pessoa fica no lugar de ostracismo e você também fica, a tendência é que daqui a pouco você também vai que nós vai. É que nós foi. Bom, aí, suponhamos que a mulher, ela tem um nível maior. Aí a mulher fala assim, meu amor, por que você está desse jeito? Você está andando com quem? O nosso filho mais novo, a nossa geração passada, a católica romana, né? E o nosso filho mais novo, ele gostava de ir para a roça, onde moram os nossos parentes e tal. Ele ficava 30 dias lá, quando voltava todo desfigurado. Aí uma linguagem doida, mas quem ensinou isso aí?
Aí eu cheguei pra mãe dele e falei, não vai mais não, tá? Até formar a mente dele aqui, ele não vai mais não. Primeiro, bora formar. Pra quando ele chegar lá, ele confrontar o certo e o errado. Aí eu finalizo para lá entrar de novo aí. Você sabia que os banqueiros, eles são treinados para discernir a moeda, se é falsa ou verdadeira, sim ou não? Mas você sabia que eles treinam com verdadeiro e não com falso? O treinamento é com verdadeiro. Quando eles pegam o falso, eles ele não pega falso e verdadeiro, ele só treina com verdadeiro. Por isso que você chega para um banqueiro e faz assim, não sabe se a moeda tá certa ou tá errada. Aí você vê um outro que não sabe discernir, por exemplo, um caixa de mercado, o que ele faz com a moeda? O que ele faz com isso aí mesmo? Para ver se a moeda... Dá uma canetinha agora que... Exato. Agora vai pro banco e olha como é que eles observam. Porque eles são treinados com verdadeiro. Assim somos nós. Precisamos ser treinados com verdadeiro. Quando chegar o falso, linguagem falsa, epalíptica, etc., a gente sabe que tem uma coisa errada. Você aprendeu isso aonde? Tá? Esse veneno está vindo da onde? É uma análise. Então, existem vários tipos de frutos, né? Então, não quer dizer que o fruto amargo, ele é ruim. Porque o amargo às vezes é necessário. Nós só temos que estar atentos, muito atentos, aos frutos venenosos. Que existem frutos venenosos demais por aí. E que se você comer, você morre. Morre espiritualmente mesmo. São frutos perigosíssimos que nós temos que vigiar para que nós não nos alimentemos dele. E mais ainda, se preocupar com os frutos que nós também estamos gerando, né? Porque nós não somos apenas árvores frutíferas que geram frutos, mas nós também nos alimentamos dos frutos de outras pessoas. Quem aqui não gosta de ouvir uma palavra, de absorver aquela palavra, de crescer, de ouvir uma palavra de consolo quando está precisando, né? Quem não gosta de se alimentar desse tipo de situação? Então, é muito importante que a gente fique atento a essas situações. Eu faço um comparativo disso entre... A gente tem que ficar muito atento no nosso dia a dia entre ouvir conselhos e opiniões. Boa colocação. Porque parece que é a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes, né? Opinião, você ouve de qualquer tipo de pessoa. Qualquer pessoa pode te dar uma opinião. Você está no trabalho, fala de um problema, chega um monte de gente do seu lado e fala, não, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E na verdade, elas mais te confundem do que te ajudam. As opiniões, elas vêm para te confundir, elas não vêm para te ajudar. E normalmente a pessoa que está te dando opinião não está muito preocupada com você. Ela quer falar alguma coisa, ela quer participar daquele momento ali, ela quer falar. Agora, conselho é diferente. Conselho só pode ser dado por dois tipos de pessoas. Primeiro, uma especialista no assunto. Se eu quero um conselho sobre casamento e eu procurar o pastor, eu posso ouvir o que ele vai me falar, porque ele é especialista nesse assunto de casamento, porque ele tem experiência, viveu isso com muitas pessoas, com muitas famílias e tem base para me dar conselho. Ou uma pessoa que te ama. Uma pessoa que te ama sempre vai te dar conselho, nunca vai ser opinião. Seu pai, a sua mãe, a sua irmã, a pessoa que te ama, a sua esposa, essa você pode ouvir. E muitas vezes a gente tapa os ouvidos para os conselhos e ouve as opiniões. Às vezes eu deixo de seguir com o meu plano, com o meu propósito, porque eu estou dando ouvido para as opiniões. E aí a minha história, a minha visão, o meu propósito que está lá, fica lá, parado, porque ao invés de eu ouvir o conselho, eu estou dando ouvido às opiniões. Muito forte isso aí, Alan. Um ponto. Porque 90% das vezes as opiniões vêm daquilo que eu acho e de uma leitura pessoal, não daquilo que de fato é. Então isso é muito perigoso, importante a sua fala, muito importante mesmo,
Porque as opiniões, elas transitam nessa esfera do que eu acho, do que eu sinto. Eu estou sentindo isso. Do que eu acho, do que eu sinto e da minha leitura pessoal, não daquilo que de fato é. O conselho, muito sabe a palavra do Alan, já é diferente. O conselho, ele já é pressuposto de análises e de estratégias para lhe dar caminhos. É tipo aquela palavra que a gente ouvia quando era pequeno. Aquele que está no problema nunca vê o problema. Mas quem está fora, vê, enxerga tudo. O conselho é nesse nível. Eu estou enxergando tudo. Eu sei, se você andar por aí, eu sei, daqui a 6 meses, daqui a 13 meses, daqui a 1 ano, o que isso vai gerar na sua vida. Eu estou lhe dando os caminhos. Você quer ir? Você quer fazer? Você quer investir? Você quer pagar o preço? Quer pagar para ver, né? Como a mãe sempre me dizia, quer pagar para ver? Então, o conselho tem esse peso. Muito boa a sua palavra, parabéns. Então, assim, depois de entender que somos árvores frutíferas, que temos um processo para gerar fruto, e entender que frutos nós temos que gerar e nos alimentar, né? Eu vou ler de novo os 3 versículos que a gente leu, depois dessa reflexão, para a gente entender de forma mais clara agora. O salmista fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. São 3 versículos ditos por um salmista muito forte. E quando você para um pouquinho e pede a revelação do Espírito Santo, olha quanto ensinamento da nossa vida vem de 3 versículos. Então que a nossa fonte, que as nossas raízes, dia a dia realmente estejam ligadas na fonte divina do Senhor. Que a palavra é clara e diz que se nós fizermos isso, tudo que nós fizermos será próximo, nós seremos próximos, prosperaremos, né? Então, que geremos frutos bons, que geremos frutos de qualidade, frutos legítimos, frutos verdadeiros, que as pessoas olhem para nós, se olharmos para uma árvore carregada de fruto bonita, a gente admira aquilo, não admira? E não é só porque o fruto, até uma árvore linda, você olha e você admira. Que as pessoas possam olhar para nós como cristãos e ver isso em nós, e ver esse brilho em nós. Foi o que o pastor disse no começo, né? Que tinha um brilho diferente na sobrinha dele, que era cristã. Que as pessoas olham para nós e que vejam uma árvore carregada de frutos e que elas venham se alimentar e que os nossos frutos possam gerar, trazer paz, trazer sabedoria, trazer graça de Deus sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor.
poderoso.